Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do técnico Luxemburgo, que falou sobre as dívidas do Cruzeiro e também o planejamento dele pensando a longo prazo. O treinador falou que se continuasse aqui no Cruzeiro, solucionaria essa questão de dívidas em até 5 anos. Queria falar também sobre o Roger Flores, que comentou um pouco sobre toda essa autonomia que o Luxemburgo está tendo no Cruzeiro e que pode vir até cada vez mais, né, dentro da Raposa. Que o ex-jogador do Cruzeiro e atual comentarista do Sport TV acha sobre isso. Também sobre um possível limpa e chegada de reforço para o Cruzeiro para a próxima temporada. Que assim, até alguns jogadores que não devem continuar aqui na Raposa para o ano que vem. Eu listei aqui alguns atletas em fim de contrato. Além disso também, alguns reforços que poderiam vir em questão de posições. Qual será que deve ser? Já que o Luxemburgo confirmou que o Cruzeiro vai ter de 5 a 6 reforços para a próxima temporada, tá? Só antes de começar, não deixe para deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por terem chegado a essa marca de 28 mil inscritos e 200. Valeu demais aí a todos vocês. Então, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e avisar nós chegar a essa marca de 28 mil inscritos e 300. Conto com a ajuda de vocês, beleza? O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Eliclis Pablo, ele que foi um dos primeiros a comentar no vídeo de ontem. Valeu demais, um abraço para você. E o segundo salve desse vídeo vai pro Lucas Rafael, lá de Araxá, Minas Gerais. Valeu demais, Lucas. Um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, vai sair por volta das 6h15, 6h30. Já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando justamente sobre o técnico Luxemburgo, onde ele deu uma entrevista à rádio, se não me engano, a Rádio O Tempo, que assim, a Rádio Super FM, e falou alguns assuntos importantes, que o Globo Esporte também fez uma matéria falando sobre isso, que eu queria trazer aqui para vocês, onde ele falou que dando o Cruzeiro para ele gerir, ele quitaria essa dívida de R$ 1 bilhão em até 5 anos. O técnico que ainda tem um futuro incerto aqui na Raposa, tem interesse de continuar por aqui. O Luxemburgo já falou sobre isso, o Cruzeiro também tem interesse da permanência do atleta e deve ser do treinador, né, no caso, e deve ser o que vai acontecer. Até mesmo ele só está esperando para assinar esse contrato para o Cruzeiro migrar para uma SAF. No caso, em dezembro os contratos já vão migrar, então assim, para não dar esse trabalho todo, já vão assinar no final da Série B, e o técnico ainda busca mais segurança antes de assinar esse novo contrato, ou seja, só esperando o projeto como empresa que a partir de dezembro desse ano já vai avançar a grandes passos, e aí sim eu vejo já o Luxemburgo renovando para a próxima temporada. Nessa fala que ele disse à Rádio Super FM, ele disse o seguinte, abre aspas: o Cruzeiro deve R$ 1 bilhão, tá certo? Me dá 5 anos para gerir o Cruzeiro e o Cruzeiro paga esse 1 bilhão que deve. É só investir onde tem que investir, disse o treinador no caso em entrevista à Super FM. E assim, ele acreditou bastante que o Cruzeiro nesse caminho da SAF é o caminho certo, o Cruzeiro está numa direção correta, ainda mais para quitar essas dívidas. E ele também acrescentou que acredita que também há outra solução, no caso, um investimento na base e venda de jogadores mais jovens, que eu já tinha trago aqui para vocês. Mas assim, até surpreendi, né? Ele falando para ele gerir o Cruzeiro nos próximos anos, que quitaria essa dívida. Eu acho um valor bem alto, ainda mais, por exemplo, esperando somente de venda de atletas. Sem dúvidas, o Cruzeiro tem um potencial gigantesco, mas nos últimos anos não fez esse investimento necessário na base e não vendeu muitos, acho que nos últimos 5 anos, o Cruzeiro não conseguiu vender nem 200 milhões de reais de atletas, de 2011 para cá, por exemplo. Então, um valor sem dúvidas bem baixo. Não vejo o Cruzeiro conseguindo esse valor de 1 bilhão em 5 anos apenas com a categoria de base. Claro que se juntar ao clube empresa, categoria de base, realmente em 5, 6 anos o Cruzeiro já quitaria totalmente essa dívida. Aí sim eu concordaria com o treinador. Até citou outros exemplos aqui no próprio futebol brasileiro, como por exemplo o Flamengo, o Grêmio, o Atlético Paranaense, que na minha opinião são os 3 clubes, né, que mais vendem atletas. O Flamengo então vendeu mais de meio bilhão de reais nesses últimos anos. O Grêmio também com vários outros jogadores, o Atlético Paranaense, são clubes que têm, né, já esse costume há muito tempo de dar oportunidades para os jogadores da base. O Cruzeiro só começou a fazer isso mesmo no final de 2019 para cá, porque antes era raríssimo contar com alguns jogadores da base, ainda mais alguns que vingavam, jogavam algumas partidas e logo saía. Agora no Cruzeiro, para você ter uma noção do time titular, o Cruzeiro conta com o Adriano, com o Lucas Ventura, com o Vitor Leque, o Matheus Pereira, né, antes de lesionar, e o Thiago, que são jogadores revelados na Toca da Raposa e que sem dúvidas têm um valor de mercado bem interessante por conta da última temporada que fizeram. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso, do que o Luxemburgo disse, se você concorda com ele, se você discorda, e também se você acha que o treinador tem que continuar aqui na Raposa, ainda mais pensando nos próximos 5 anos, será que sim, será que não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, beleza? Dando até continuidade em relação a esse assunto, queria falar com vocês sobre o Roger Flores,
onde ele falou um pouco sobre o Cruzeiro e o Luxemburgo, que ele vê problema no Luxemburgo ter esses superpoderes, no caso, no Cruzeiro, e disse que o treinador deveria cuidar apenas da parte de futebol da Raposa. No caso, ele se referindo, né, nessa entrevista que eu disse agora há pouco para vocês, sobre o Luxemburgo tendo cada vez mais autonomia aqui no Cruzeiro. E assim, ele falou durante o programa Troca de Passes, no Sport TV, já na noite desse domingo, que assim, ele elogiou o Lucha como treinador, ainda mais porque fez uma boa campanha, né, está fazendo uma boa campanha de retorno aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro, desde quando chegou o Luxemburgo, o Cruzeiro estaria na terceira colocação, pegando desde quando ele chegou até aqui, né, e assim, mas o Roger Flores explicou que não vê o treinador não deveria envolver em outras áreas, como por exemplo de administração do clube. Quando ele, uma das partes que o Roger Flores disse, ele falou o seguinte, abre aspas: se o Vanderlei quer ser só o treinador, acho que pode ser uma boa para o Cruzeiro, porque a campanha dele em números e em porcentagem não é uma campanha ruim. Porém, o time é muito fraco. Então, completando, né, o que eu disse para vocês, e ele vê que o Luxemburgo tem essa função, por exemplo, de um diretor executivo e tudo mais, não seria uma boa. E eu concordo totalmente de, por exemplo, deixar só o Luxemburgo, não ter um diretor de futebol. Não acho isso certo, porque realmente muito trabalho, ainda mais ano que vem com o Cruzeiro Clube Empresa, não acho que seria uma boa. Vejo que seria interessante, igual um cara de nome, por exemplo, Alexandre Matos, seria o ideal, é o que a diretoria também pretende, e assim, os dois trabalhando juntos, tanto o Luxemburgo indicando algumas opções de reforços e tudo mais, porque senão se for para ele ir atrás de reforços, assim, eu acho que daria muito trabalho e iria meio que desfocar, né? A parte de administração do Cruzeiro, que já é muito trabalho para resolver, ainda mais ano que vem com o clube empresa, reforços, pagar dívidas e tudo mais, e a parte de futebol que é o que o Luxemburgo tem que focar. Eu acho que daria certo para a próxima temporada. E quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito do Roger Flores e essa opinião dele, do Luxemburgo, ficar apenas nessa questão administrativa, ou nessa questão apenas do futebol e deixar para lá a parte administrativa. Lembrando que a dívida do Cruzeiro hoje está na casa dos 185 milhões de dólares, que é um valor, assim, sem dúvidas, bem alto, né? Mas para um projeto de empresa como o Cruzeiro avaliado, é um valor até que razoavelmente, ainda mais para alguns investidores que já estão acostumados a investir em futebol, sempre tem uma dívida assim gigantesca também, e até por conta de ser um valor baseado em dólar, né, que possivelmente o comprador do Cruzeiro vai ser internacional. Então assim, esse número eu vejo que é bem tranquilo do Cruzeiro resolver. Espero que seja assim até pro próximo ano, que o Cruzeiro consiga resolver essa questão, e que eu também concordo que o Luxemburgo tem que ficar mais nessa parte do futebol mesmo. É um cara que tem feito um excelente retorno da Série B, apesar desse time do Cruzeiro ser extremamente limitado, e deixar essa outra parte administrativa, ainda mais para o novo CEO do Cruzeiro, o novo diretor executivo, que vai chegar para a próxima temporada. O último assunto desse vídeo é a respeito assim, de uma limpa no elenco do Cruzeiro para a próxima temporada, ainda mais depois de ontem a derrota por 3-0 por Vitória. Nós vemos claramente que tem muita coisa a ser mudada, tá? Enfim, eu queria até ressaltar para vocês sobre alguma saída de jogadores. Começar pela saída de jogadores, quem que não fica para a próxima temporada, porque assim, tem vários jogadores com contrato já se encerrando no final dessa Série B e na minha opinião não devem continuar por aqui. Primeiro é no caso do Josep, zagueiro que não joga um pouco mais do que 6 meses, não vai continuar para o ano que vem. Outro lateral direito, Norberto, tem chance de não renovar, até porque ele pertence ainda ao CSA, então isso aí complicaria demais. E ontem na partida contra o Vitória jogou muito mal. Tem o Jean Vitor também, que assim, está emprestado só até o final da Série B. O Cruzeiro, se querer, ele vai ter que conseguir um novo empréstimo ou pagar um tal Boa Vista lá do Rio de Janeiro. Tem um Raul Cáceres, que eu gosto do jogador, mas tem mais do que 3 meses que ele não começa uma partida como titular aqui no Cruzeiro. Então assim, até ontem poderia ser uma opção, foi o Norberto que jogou. Então eu acho que vai ser bem difícil mesmo o Raul Cáceres permanecer no Cruzeiro, até porque ele tem um salário um pouco elevado. Tem ainda indo para volantes, 3 jogadores que eu vejo que não vai continuar por aqui. Primeiro é o Matheus Neres, que não joga pelo Cruzeiro há mais do que 3 meses também. A última partida como titular tem mais do que 5 meses. Outra no caso do Flávio, que tem jogado com alguma frequência, mas ele é emprestado pelo América. O América recebeu o Alan Rusch, o Cruzeiro e recebeu o Flávio, mas eu acho bem difícil o Flávio continuar aqui no Cruzeiro para o próximo ano. Tem o Ariel Cabral também, contrato se encerrando agora em dezembro, não deve continuar, eu acho que vai sair ainda mais por conta do fim de contrato. Últimas partidas do argentino aqui no Cruzeiro. Tem o Henrique também, mas eu acho que ele não vai sair porque o Luxemburgo já falou que tem interesse em trabalhar com um jogador e ele está lesionado, então vai ter que renovar o contrato dele, e eu acho que ano que vem ele vai acabar ainda jogando. Indo para o setor de atacante, tem o Rafael Sobis, que vai se aposentar, outro Dudu, que não joga mais do que 3 meses aqui também, o Keké, que tem jogado algumas partidas, mas ele também está emprestado. Acho difícil o Cruzeiro querer comprar o jogador ou querer mais um empréstimo. Keké, que até aqui tem apenas 6 partidas pelo Cruzeiro, e outro Zé Eduardo, que deve ser emprestado. Infelizmente o Luxemburgo não deu chance para o atacante, que eu acho que merecia
bem mais espaço aqui no Cruzeiro, né? Mas enfim. E falando assim, nessa saída, né, se for contar só esses jogadores óbvios, o Cruzeiro tem no caso 8 atletas que, na minha opinião, já deveriam até ter saído do Cruzeiro. Desculpa, no caso 9 atletas, podendo chegar a esse número até 13, porque ainda tem outros jogadores, por exemplo, igual o Eduardo Brock, o Marcinho, que tem vínculo só até o final do Campeonato Mineiro, então ainda assim poderia sair outros jogadores dessa equipe. O Giovani tem contrato até o final do ano também, mas eu acho que vai renovar, assim como foi o Fábio, né? Tem o Giovani, tem também, no caso, o Rodolfo, que eu acho que deve continuar aqui no Cruzeiro, e o técnico Luxemburgo. Ainda o próprio treinador do Cruzeiro disse que quer até 6 reforços para o próximo ano. Eu acho esse número ainda bem baixo, ainda mais vendo essas saídas de atletas. Sem dúvidas vai ser interessante por conta da limpa que vai fazer na folha salarial do Cruzeiro para a próxima temporada. Eu vejo assim algumas posições principais para o Cruzeiro para conseguir reforço. Eu vejo que pelo menos mais 2 pontas, pelo menos um ponta esquerda, um ponta direita para jogar com frequência, para brigar para ser titular, mais um volante, um zagueiro e também mais algum reforço ali, tanto para a lateral direita ou para a lateral esquerda. Eu vejo que o Cruzeiro precisa de uma reformulação bem grande para a próxima temporada, mesmo com o clube empresa. Eu não vejo o Cruzeiro fazendo contratações assim gigantescas, mas que vão, espero eu, né, vão vir jogadores para cumprir essa função e agregar o Cruzeiro, porque realmente estamos precisando. Porque tem até alguns setores, como por exemplo centroavante igual, que é um Thiago e o Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno pode não continuar por conta da péssima sequência de reta final de Série B, ainda mais por conta de várias convocações para a seleção boliviana. O Thiago recebeu já proposta de mais de 8 milhões de reais do futebol japonês, então isso poderia ser um empecilho, por exemplo, o Cruzeiro negociar os 2 jogadores, e aí sim precisaria arrumar um novo centroavante no mercado, que sem dúvidas não seria uma tarefa fácil. Até foi especulado alguns nomes que o Luxemburgo teria pedido, mas até aqui nada foi confirmado, como por exemplo Cano do Vasco. Não tenho dúvidas que o Luxemburgo gostaria de contar com o jogador, porque é um cara que está indo muito bem por lá, mas muitos clubes interessados nele não acham que o Cruzeiro teria condições. Tem também, igual o próprio César, goleiro que foi especulado, goleiro do Flamengo. Não acho que ele venha agora, o Cruzeiro deve arrumar um substituto para o Fábio, ou das categorias de base, ou chegar justamente no ano que ele for aposentar. Acho que o Fábio ano que vem vai jogar a próxima temporada inteira, não compensaria trazer um jogador com um salário de 150, 200 mil reais por mês para ficar no banco de reservas acompanhando, né, o Fábio aposentar. Não acho que seria uma boa ideia não, tá? Ainda teve outros nomes especulados, como por exemplo o Ricardo Goulart. Eu acho muito difícil de vir, ainda mais por conta do Cruzeiro estar na 2ª divisão. Se a Raposa estivesse na Série A e com o projeto de clube empresa já, podemos dizer assim, o Cruzeiro já com um caixa ali para contratar ele em janeiro, aí sim acho que poderia ser viável, mas nesse momento, infelizmente, acho bem difícil, mas sem dúvida seria um jogador excelente para a próxima temporada. Até elaborei já alguns atletas que vocês colocaram aqui nos vídeos, que seria uma boa opção. Peço para vocês deixarem aqui embaixo qual os nomes de jogadores seriam uma boa para o Cruzeiro e as suas posições. Eu quero fazer um vídeo aqui só de sugestões de vocês. Vocês mandaram um pacotão de reforço para o Cruzeiro visando a próxima temporada, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre uma suposta mala preta no jogo de ontem do Cruzeiro para a Raposa perder. Será que teve isso? Será que não teve? Recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo. Além também no vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre o Luxemburgo não querer o Alexandre Matos para a próxima temporada. Veja o que o treinador disse. Vou deixar aqui os 2 vídeos aparecendo na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!